Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro Dicas da Cá, em que eu trago para reflexão alguns comentários, algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu tenho recebido, tanto nas mensagens pessoais no WhatsApp, nos directs e messengers da vida, quanto nas minhas caixinhas aí de perguntas que eu coloco lá no Facebook. Oi, Sal, seja muito bem-vindo. Esse horário é o horário que eu escolhi, perto da hora do almoço, para que você possa me acompanhar um pouquinho mais fácil. São lives mais curtas, não são tão compridas como aquelas que eu faço à noite, em que elas duram 1 hora por aí. Essa aqui é mais curtinha, a gente vai falar entre 20 minutos e meia hora, tá bom? Então eu trouxe para vocês hoje um questionamento que eu recebi no meu direct de uma pessoa em que ela diz que está desmotivada, totalmente desmotivada. Oi, Marco Antônio, tudo bem? Eu falo sempre seu nome errado, é Marcos Antônio, né? E ela falou que ela está extremamente desmotivada, que ela não consegue ver mais muito prazer, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, e que ela não sabe por onde começar para mudar toda essa situação. E aí eu lembrei de uma passagem da minha vida, e aí eu quis trazer essa situação para poder responder a esse questionamento, tá? Há cerca de uns 5 anos, mais ou menos, eu preciso ir atualizando, né? Porque eu falava 4, agora já se passou um ano, que esse ano de pandemia a gente quase nem percebeu o que passou. Mas já faz uns 5 anos, eu entendo que eu estava muito próxima dessa mesma situação que essa pessoa me comentou, que não está satisfeita com todos os aspectos da vida. Deixa eu colocar aqui porque não está aparecendo o tema, né, gente? Eu vou colocar aqui, ó, o tema é tesão pela vida, tá? O que te motiva. Esse é o assunto hoje, não tá aparecendo. Bom, e eu tava num momento muito parecido com esse que ela me relatou, sabe? Profissionalmente, eu não estava satisfeita, apesar de pegar projetos novos, trabalhar com pessoas muito legais, interessantes e tudo mais, mas aquilo não me dava essa chama, sabe? O casamento estava bom, mas podia estar melhor, não tinha uma grande crise, mas parecia que tudo era mais do mesmo, né? Na família também as coisas caminhavam muito parecidas com ontem, né? Então parecia que nada acontecia de novo, né? E eu falei, bom, preciso procurar alguma coisa, porque eu sou uma pessoa extremamente automotivada, né? Eu busco excessivamente motivação para mim mesma, né? Isso, inclusive, era um feedback que eu tinha recebido de um gestor que eu tive, e ele falava que isso era uma grande característica minha, uma característica muito interessante. E quando eu percebi que já nada me dava essa motivação, eu comecei meio que a entrar em parafuso. Aí, conversando com uma amiga, ela me indicou a constelação sistêmica familiar, eu fui participar de alguns grupos, né? Participei e percebi que a pessoa que fazia o trabalho ali, né, a condução do trabalho, tinha muito a ver comigo, e conversando com ela, eu pedi se ela poderia ser a minha terapeuta. Na primeira consulta, que é aquela primeira de conhecimento e tudo mais, ela me fez uma pergunta que eu acho que foi decisiva para todo o processo de transformação que eu vim passando até agora. Kátia, o que te dá tesão? E aí eu parei e falei, oi, tesão? Como assim? Né? Que me dá tesão? Tesão eu tenho com meu marido, né? Não, não é disso que eu estou te perguntando. Estou te perguntando o que te traz a sensação de apaixonamento, né? O que te traz aquela sensação de coração acelerado, de olhos brilhantes, de motivação suprema, né, na vida.
E naquele momento eu não consegui dar respostas, né? Porque é aquilo que eu acabei de comentar com vocês, eu estava num trabalho que já fazia muitos anos que eu estava naquela mesma empresa. O meu casamento tinha a mesma idade do tempo que eu tinha na empresa. Eu morava aquela mesmo tempo no mesmo apartamento. Meus filhos já tinham passado por aquela fase muito mais de exigências, né? Que as crianças, quando são pequenas, trazem muitos problemas para a gente resolver, muitos obstáculos. Então as coisas estavam entrando numa calmaria. E eu percebi que a vida estava extremamente calma, né? Eu tinha entrado numa mornidão de vida que nada me atraía mais e que não brilhavam os meus olhos. E aí a gente começou a trabalhar quais eram as áreas da minha vida que tinha menos tesão. Aí a pergunta inverteu. Então, para a pessoa que me perguntou, né, por onde começar, a pergunta que eu te faço é: o teu trabalho, o seu relacionamento, a sua família, né, o seu hobby, a sua atividade que você faz no dia a dia, o que te traz menos tesão? O que te traz, assim, aquela sensação de que não te dá mais prazer? Ou que os prazeres que você tem nessa área da sua vida já não são suficientes para poder te auxiliar para você chegar até o final do dia. Esse é um grande indício de onde você precisa começar, por onde você começa esse trabalho de trazer mais motivação para a sua vida, porque essa foi a sua pergunta, por onde começar? Então aí pode ser uma boa dica de por onde começar. Agora, se esse lado da tua vida exige uma grande mudança para você voltar a se motivar e você tem medo de entrar nessa pegada, tá? Que na época eu percebi que o que estava faltando era o brilho nos olhos da atividade profissional, da minha carreira. Tanto que quando eu consegui, né, dar o próximo passo, o brilho nos olhos, eu já estou com filtro, então não é bem esse brilho, eu estou com a luz aqui, né? Mas eu voltei a ter brilho nos olhos, né? Eu comparo as minhas fotos de hoje e daquela época e percebo que eu não tinha brilho nos olhos. E para mim, o lado profissional sempre foi muito importante, né? Eu sou uma pessoa que me realizo muito profissionalmente. E naquele momento, mesmo com várias coisas legais que estavam acontecendo, vários desafios, eu não estava ali. Eu queria mais, eu queria outras coisas, né? Só que era muito difícil começar por esse pedaço da minha vida, né? E eu tinha outros pedaços também para começar. Eu poderia buscar resolver o relacionamento com meu marido, por exemplo, né? Mas também era um lugar com muitas coisas para serem resolvidas e eu fiquei com medo de também mexer naquilo ali. Gente, é o meu gato que veio fazer a live comigo, tá? E, poxa, também não era o lugar em que eu queria de imediato mexer, porque isso exigiria muito empenho, né? E aí eu fui buscar onde eu poderia mexer, que seria mais fácil, que era na parte de hobbies, tá? Então, assim, ou você começa pelo lugar em que você está com menos tesão e que você precisa mexer naquilo imediatamente, que é uma estratégia, tá? E é uma estratégia mais radical. Ou você começa por uma área que é menos dolorida, tá? Por quê? Quando a gente perde essa sensação de apaixonamento pela vida, a gente quase que desaprende a ter tesão. Vocês entenderam isso? Qual que é a sacada? A gente desaprende a ter motivação pelo outro, pela vida, né? E a gente precisa ensinar a nossa mente, ao nosso corpo, a voltar a se apaixonar por alguma coisa, tá? E aí eu fui para a área da diversão, do prazer, né? Então eu criei um blog, eu comecei a escrever, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Voltei a escrever romances, então eu escrevia muito, apesar de não publicar, mas eu escrevia muito. E aí eu comecei a pedalar com meu marido aos domingos, que era um grande desafio. Eu já fiz uma live sobre isso também aqui no Dicas da Cá. Dá uma olhada lá, não vou contar essa história toda. Mas foi essencial
voltar a sentir prazer com alguma atividade, que aí foi a atividade de pedalar, para voltar a sentir essa motivação e saber como trabalha a nossa motivação no dia a dia, tá? Bom, como que fica o resumo de tudo isso, tá? Porque parece que é muito fácil a gente falar e que não passe de mágica, tudo acontece. A motivação, o tesão, ele é gerado principalmente internamente. Quando a gente chega no momento em que parece que tudo está muito cinza, em que tudo parece que está muito morno, o que está faltando é um apaixonamento real pela gente mesmo, né? Ai, Kátia, aquele papo de auto-amor, autoestima e bababá. Já cortei meu cabelo, já pintei as minhas unhas, já fiz tudo que tinha para fazer. Isso não acontece. Porque a automotivação, tesão por si mesmo, não é externo, né? Não é pintar a unha, cortar cabelo, emagrecer somente, né? O tesão pela gente mesmo acontece quando a gente redescobre que a gente é capaz de vencer um obstáculo, que a gente é capaz de resolver um problema que nem a gente sabia que tinha potencial para resolver. Só que quando a gente se propõe a resolver isso numa esfera muito grande da nossa vida, uma esfera muito complexa da nossa vida, a gente se desmotiva, porque a gente vai ter que vencer um leão, né? A gente vai ter que ir lá domar um leão. Quando a gente pega uma área como um hobby, um curso novo que a gente vai propor para se fazer, aprender uma nova língua, algum aprendizado assim, a gente vai estar domando um gatinho e a gente vai voltar a sentir prazer em vencer obstáculos, tá? Para mim, essa é a maior dica da Cá. Busque na sua esfera mais pessoal, no seu lazer, algo que te tire do comum, né? Você não sabe cozinhar? Procura um curso de gastronomia, de bolo, de alguma coisa assim. Você não sabe pintar? Procura alguma coisa que te leve a pintar um quadro. Tira você daquilo que você está mais acostumado a fazer. Essa forma de terapia manual em que a gente pode se colocar, resolver alguma coisa, aprender algo novo, usando as nossas próprias mãos, faz com que muitas químicas no nosso cérebro voltem a criar outros caminhos cerebrais. E eu já falei isso também na live do desafio dos 21 dias em 5. Ele volta a entrar em caminhos de aprendizado que nós deixamos lá atrás. A gente para de percorrer aqueles caminhos que já foram criados no nosso cérebro, e quando a gente volta a perseguir essa mesma jornada, a gente volta a sentir prazer. E a hora que a gente volta a sentir prazer, a hora que a gente volta a sentir tesão em alguma coisa, a vida aos poucos vai nos colocando em situações para a gente resolver. Qual foi a conclusão, né, da minha história lá há 5 anos, quando eu comecei com a constelação sistêmica familiar e que aí eu comecei a pedalar, voltei a escrever e tudo mais. Eu não me separei, mas o meu casamento voltou a ter essa motivação do começo de namoro. Tá bom, não é do começo de namoro, mas voltou a ter prazer de estar juntos, né? A gente voltou a fazer coisas juntos, eu e ele, e com prazer de estar juntos um com o outro, né? Aos poucos eu consegui entender que o meu ciclo no mundo corporativo tinha se encerrado e que algo muito maior estaria me esperando do lado de fora. Foi fácil? Não, gente, não é fácil. Eu fiquei, depois que eu saí de lá, então foram 2 anos para tomar essa decisão, depois mais 2 anos para me encontrar. Mas foi, assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Hoje eu tenho brilho nos olhos no meu lado profissional. O meu relacionamento com as minhas amigas cresceu muito. Esse relacionamento com as mulheres que eu não tinha, que eu preferia me relacionar mais com os homens,
uma coisa nova, de propor a ouvir o meu lado mais feminino, de ouvir as minhas amigas, de entender como é esse universo feminino, também foi uma coisa que me ajudou muito a voltar a ter tesão pela vida, né? É um outro ambiente, é um outro universo, é muito gostoso, é muito legal. E aos poucos, quando eu olho assim, todos os aspectos da minha vida, tem coisa que tem que melhorar? Claro que tem. Financeiramente, por exemplo, eu quero estar muito melhor ano que vem, né? Eu faço até uma brincadeira com as minhas amigas de uma comemoração que a gente vai fazer no final desse ano, mas depois qualquer dia eu conto para vocês, é bem engraçado. Porque eu quero financeiramente estar muito melhor do que eu já estive, né? Então tem coisas para melhorar. Meu gato fazendo bagunça por aqui. Então tem muitas coisas para melhorar, mas eu estou muito motivada. Então você que me mandou essa mensagem, eu não vou colocar o seu nome aqui, mas eu tenho certeza que você vai assistir isso depois. Escolha qualquer área da sua vida que você quer fazer uma pequena mudança, mas é uma pequenininha mesmo, sabe? Mas algo que te traga brilho nos olhos. A hora que você descobrir isso, eu tenho certeza que pouquinho, com muita paciência, com muito cuidado com você, com muito apoio das amigas, você vai conseguir modificar tudo na sua vida. E não tenha medo. Às vezes a modificação não é uma separação que você não quer, ou às vezes não é nem a demissão do trabalho que você quer, né? Às vezes é uma simples mudança só de perspectiva, da forma que você vê o mundo. Você vai ver que tudo muda. Eu tô aqui pra gente conversar no particular, mas e principalmente se eu perceber que você precisa de um acompanhamento mais profissional. Eu não sou psicóloga, não faço terapia, não faço constelação sistêmica familiar, mas se precisar, eu indico, porque existem profissionais excelentes dessa área para você poder ter um acompanhamento profissional, tá bom? Gente, Dicas AK fica por aqui. Amanhã tem mais e o assunto eu divulgo para vocês, porque eu já tenho mais 3 sugestões de temas para a gente tratar, e aí eu vou escolher e passo para vocês amanhã, tá bom? Beijo, fica bem e boa terça-feira, que eu vou comemorar agora o aniversário de 16 anos do Matheus, do meu filho mais velho, tá bom? Beijo, até mais, tchau, tchau.